coração de São Benedito, uma cidade do interior onde todo mundo conhece todo mundo, existia um homem que se achava melhor que os outros. Não por bondade, não por caráter, mas porque tinha dinheiro e sabia jogar xadrez. Seu nome era Heitor Sampaio. Dono de 3 lojas na cidade, sempre de terno mesmo no calor de 35 graus. Dirigindo um carro importado que deixava na frente da prefeitura só para todo mundo ver. Mas essa não é a história dele. É a história de um menino que a maioria das pessoas nem notava quando passava pela rua. A praça central de São Benedito tinha 3 coisas: uma igreja, um coreto abandonado e um grupo de aposentados que jogavam xadrez toda tarde. Ali, sentado no chão com sua caixa de engraxate, ficava Pedro. 11 anos, cabelo despenteado, camiseta 3 tamanhos maior que ele, provavelmente doação de alguém. Pedro não ia para a escola, não porque não quisesse, mas porque precisava trabalhar. Desde os 8 anos, quando sua mãe viúva há 3 anos ficou doente, ele sustentava a casa engraxando sapatos. Ele gritava para os transeuntes: "Engraxate, deixe o seu sapato brilhando, só R$3." A maioria ignorava. Alguns jogavam moedas sem nem olhar para ele. Pedro já estava acostumado. Mas tinha uma coisa que Pedro fazia quando não tinha clientes. Observava os velhos jogarem xadrez. Seu Antônio, um senhor de 78 anos, sempre sentava no mesmo banco. Ao lado dele, seu Moacir, seu rival há 30 anos. Seu Antônio, movendo uma peça, dizia: "Cheque." Seu Moacir resmungava: "Você sempre faz isso, Antônio. Sempre." Pedro ficava ali, a uns 5 metros de distância, olhando fixamente para o tabuleiro. Não entendia as regras, não sabia os nomes das peças, mas via os movimentos, via os padrões. Via quando seu Antônio ia ganhar antes mesmo dele fazer o movimento final. Seu Moacir, percebendo Pedro, perguntou: "Ei, garoto, não tem sapato para engraxar, não?" Pedro, saindo do transe, respondeu: "Não, senhor." "Tá fraco hoje." Seu Antônio, sorrindo, disse: "Você fica olhando nosso jogo todo dia. Sabe jogar?" Pedro, encolhendo os ombros, respondeu: "Não sei nem ler direito, seu Antônio. Como vou saber jogar isso?" Seu Antônio disse: "Xadrez não precisa de leitura, menino. Precisa de cabeça." Seu Moacir, zombando, completou: "Deixa o garoto quieto, Antônio. Ele tem mais o que fazer." Pedro voltou para seu lugar, mas continuou olhando. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Um carro preto parou em frente à praça. Heitor Sampaio saiu, ajustando o relógio no pulso. Falou alto, para que todos ouvissem, disse: "Seu Antônio, ainda perdendo tempo com esse joguinho?" Seu Antônio, sem levantar os olhos do tabuleiro, respondeu: "Boa tarde, Heitor." Heitor continuou: "Eu vim trazer uma notícia. Semana que vem vou fazer uma coisa que essa cidade nunca viu." Pessoas começaram a se juntar. Heitor adorava a plateia. Ele anunciou: "Vou colocar uma mesa bem aqui, no centro da praça. E vou desafiar qualquer pessoa desta cidade para uma partida de xadrez. Qualquer pessoa." Seu Moacir perguntou: "E o que ganhamos se vencer?" Heitor, rindo, respondeu: R$5.000. A multidão murmurou. R$5.000 era muito dinheiro ali. Heitor continuou: "Mas quando eu ganhar, e vou ganhar, quero que todos reconheçam publicamente que não existe ninguém nesta cidade ou nas redondezas com metade da minha inteligência." Seu Antônio finalmente olhou para ele e disse: "Você sempre foi arrogante, Heitor. Mas isso é demais." Heitor respondeu: "Arrogância é quando você fala sem provar. Eu posso provar. Sou campeão regional há 15 anos. Nunca perdi uma partida nesta cidade. Nunca." Dona Célia, uma senhora da padaria, perguntou: "E se alguém ganhar, além do dinheiro?" Heitor respondeu: "Se alguém ganhar, o que não vai acontecer, eu pago a aposta e peço desculpas publicamente pela minha arrogância." "Combinado?" Ele olhou ao redor, desafiando alguém a aceitar. "Então está marcado. Sábado que vem, 3 da tarde. Tragam seus melhores jogadores. Vou ensinar um pouco de humildade para essa cidade." Heitor entrou no carro e foi embora, deixando um rastro de poeira e irritação. Seu Moacir disse:
Esse homem precisa cair do cavalo. Seu Antônio completou. Precisaria de um milagre. Ele realmente joga muito bem. Pedro, ainda sentado no chão com sua caixa, não disse nada, mas algo tinha acendido dentro dele. Nos dias seguintes, Pedro mudou sua rotina. Acordava cedo, trabalhava das 7 às 11 horas, engraxando sapatos na feira. Depois, corria para a praça e ficava ali até escurecer, observando cada partida. Seu Antônio e seu Moacir começaram a notar. No meio de uma partida, seu Antônio perguntou: "Pedro, você tá bem? Tá aqui há 4 horas sem se mexer." Pedro respondeu: "Só olhando seu Antônio." Seu Moacir questionou: "Olhando o quê, garoto? Você não entende nada disso." Pedro, apontando para o tabuleiro, disse: "O senhor vai perder na próxima jogada." Seu Moacir, ofendido, perguntou: "Como assim?" Pedro explicou: "Se o seu Antônio mexer aquele cavalo ali, o rei do senhor não tem para onde ir." Seu Antônio olhou para o tabuleiro, moveu o cavalo. Checkmate. Impressionado, perguntou: "Como você viu isso?" Pedro, confuso com a própria resposta, disse: "Não sei. Só vi." Seu Moacir retrucou: "Sorte. Foi sorte, mas não foi sorte." Na partida seguinte, Pedro previu outros 3 movimentos vencedores. Seu Antônio disse: "Menino, senta aqui." Pedro sentou, intimidado. Seu Antônio perguntou: "Você nunca jogou xadrez na vida?" Pedro respondeu: "Não, senhor. Nunca ninguém me ensinou." Seu Antônio continuou: "Mas você vê os movimentos antes de acontecerem." "Como?" Pedro disse: "Eu não sei explicar. É como se as peças me contassem onde querem ir." Seu Moacir riu, mas seu Antônio não. Ele disse: "Isso que você tem, Pedro. Algumas pessoas levam anos estudando e nunca conseguem. Você vê o jogo." Pedro perguntou: "Ver o jogo?" Seu Antônio explicou: "A maioria das pessoas joga xadrez pensando 3 movimentos à frente. As boas jogam pensando em 5. Os mestres pensam em 10. Mas existe algo além disso. Existe sentir o jogo inteiro de uma vez só. E eu acho que você tem isso." Seu Moacir protestou: "Antônio, você tá doido. O menino mal sabe ler." Seu Antônio, sério, respondeu: "Xadrez não se lê, Moacir. Xadrez se sente." Ele virou para Pedro: "Você quer aprender a jogar de verdade?" Pedro olhou para o tabuleiro, para as peças, para aquele mundo que sempre observou de longe. Respondeu: "Quero." Durante os próximos 3 dias, Pedro e seu Antônio se encontravam na praça às 6 horas da manhã, antes de qualquer outra pessoa chegar. Seu Antônio ensinava: "Isso aqui é o rei, a peça mais importante. Se você perder ele, perdeu o jogo." Pedro questionou: "Por que ele é tão fraco então? Ele só anda uma casa." Seu Antônio, sorrindo, disse: "Boa pergunta. Às vezes, os mais importantes são os mais frágeis. Por isso precisam de proteção." Pedro pegava rápido, muito rápido. No segundo dia, ele já sabia mover todas as peças. No terceiro dia, venceu sua primeira partida contra seu Antônio, e o velho não tinha facilitado. Seu Antônio, balançando a cabeça impressionado, disse: 50 anos jogando xadrez. 50. E você, em 3 dias, já joga melhor que pessoas que estudaram anos. Pedro perguntou: "Mas eu não vou ganhar do seu Heitor, né? Ele é campeão." Seu Antônio respondeu: "Heitor joga xadrez como quem resolve matemática. Tudo calculado, tudo decorado, tudo mecânico. Você joga diferente." Pedro perguntou: "Diferente como?" Seu Antônio explicou: "Você joga como quem conta uma história. Cada movimento seu tem um porquê que vai além da técnica. Heitor nunca viu alguém jogar assim." Pedro insistiu: "Então eu posso ganhar?" Seu Antônio ficou em silêncio por um momento. "Sinceramente, não sei. Heitor é muito bom, Pedro. Muito mesmo. Mas se alguém nesta cidade tem alguma chance contra ele, esse alguém é você." Na manhã de sexta-feira, véspera do desafio, seu Antônio trouxe algo embrulhado em um pano. Disse: "Toma, é para você." Pedro abriu. Era um tabuleiro de xadrez velho, as peças gastas pelo tempo, mas completo. Pedro disse: "Seu Antônio, eu não posso aceitar isso." Seu Antônio respondeu: "Esse tabuleiro era do meu pai.
Ele me ensinou a jogar quando eu tinha sua idade. Agora é seu. Pedro, com lágrimas nos olhos, perguntou: Mas por quê? Seu Antônio explicou: Porque amanhã, quando você sentar na frente do Heitor Sampaio, eu quero que você lembre de uma coisa. Você não está jogando só por você. Está jogando por todo mundo que ele já humilhou. Por todo mundo que ele já fez se sentir pequeno. Pedro abraçou o velho. E se eu perder? Seu Antônio respondeu: Aí você vai ter perdido jogando xadrez. O que já é mais do que a maioria das pessoas nessa cidade pode dizer. Sábado, 3 da tarde. A praça estava lotada. Parecia que a cidade inteira tinha vindo assistir. No centro, uma mesa cara, tabuleiro novo, peças de madeira nobre. Heitor tinha caprichado na apresentação. Em pé ao lado da mesa, falando alto, disse: Boa tarde, São Benedito. Quem será o corajoso ou tolo que vai me desafiar hoje? Seu Moacir gritou: Eu jogo. Heitor, rindo, respondeu: Moacir, você perde até pro Antônio. Quer mesmo ser humilhado na frente de toda a cidade? Seu Moacir voltou para trás, vermelho de raiva. Heitor continuou: Mais alguém? Professor Carlos, você não tinha dito que sabia jogar? O professor Carlos, um homem na casa dos 40, deu um passo à frente, hesitante. Eu aceito. A partida durou exatos 12 minutos. Heitor destruiu o professor sem demonstrar qualquer esforço. Próximo. Mais 3 pessoas tentaram. Todas perderam rápido. Heitor estava se divertindo. É isso? É só isso que São Benedito tem a oferecer? Que decepção. Foi quando uma voz fina cortou o ar. Pedro disse: Eu jogo. Todos se viraram. Ali, no meio da multidão, estava Pedro. Ainda com sua camiseta velha, segurando o tabuleiro que seu Antônio havia dado a ele. Heitor, rindo alto, disse: O menino engraxate, isso é uma piada? Dona Célia, preocupada, alertou: Pedro, filho, não faz isso. Heitor respondeu: Não, deixem o garoto vir. Vai ser divertido. Pedro caminhou até a mesa. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Heitor perguntou: Você ao menos sabe as regras, moleque? Pedro, olhando diretamente nos olhos dele, respondeu: Sei sim. Heitor continuou: E sabe que vai perder, né? Na frente de todo mundo. Seus coleguinhas vão rir de você por semanas. Pedro respondeu: Ou eles vão ver algo diferente. Heitor parou de sorrir por um segundo. Disse: Senta. Pedro sentou. A multidão fez um círculo ao redor da mesa. Seu Antônio, lá atrás, fechou os olhos e sussurrou uma prece. Heitor estendeu a mão para as peças brancas. A vantagem de começar. Depois não diz que eu não avisei. Pedro apenas olhou para o tabuleiro. E a partida começou. A primeira jogada de Heitor foi clássica, previsível para quem conhecia seu estilo. Ele moveu o peão do rei 2 casas à frente. Um começo conservador, seguro, matemático. Pedro olhou para o tabuleiro por alguns segundos. Não estava nervoso como todos esperavam. Estava concentrado, como se estivesse conversando silenciosamente com as peças. Moveu seu peão também, mas de um jeito diferente, para uma posição que seu Antônio nunca tinha ensinado. Heitor franziu a testa. Aquilo não estava nos livros. Não era uma abertura clássica. Era algo intuitivo, quase selvagem. Interessante, pensou Heitor, mas continuou confiante. Nos primeiros 5 minutos, Heitor jogava rápido, sem hesitar. Cada movimento dele era preciso, calculado. Pedro, ao contrário, demorava. Olhava o tabuleiro inteiro antes de tocar qualquer peça. A multidão estava em silêncio absoluto. O único som era o vento passando pelas árvores da praça e, ocasionalmente, o barulho de uma peça sendo colocada no tabuleiro. Dona Célia sussurrou para uma vizinha: O menino está perdendo? A vizinha respondeu: Não sei dizer. Parece que o Heitor está dominando. Mas seu Antônio, que observava cada movimento com a atenção de quem entende o jogo profundamente, via algo diferente. Ele sussurrou para seu Moacir: O Pedro não está jogando para ganhar agora. Seu Moacir, confuso, perguntou: Como assim? Seu Antônio explicou: Ele está construindo algo. Está preparando o tabuleiro. Eu já vi isso antes, mas nunca em alguém tão novo.
10 minutos de partida. Heitor já tinha capturado 3 peças de Pedro, 2 peões e um cavalo. Ele sorriu, satisfeito. Na cabeça dele, a vitória já estava garantida. Heitor comentou em voz alta para a plateia. Viu? Nem 5 minutos durou a ilusão. O garoto tá perdendo feio. Mas Pedro não respondeu. Nem sequer olhou para Heitor. Seus olhos estavam fixos no tabuleiro, como se mais nada existisse ao redor. Foi no 13º minuto que algo mudou. Pedro moveu sua rainha de um jeito que pareceu estranho. Heitor olhou para o movimento e riu. Você acabou de expor sua rainha, garoto. Isso é suicídio no xadrez. Heitor avançou com seu bispo, pronto para capturar a rainha de Pedro na próxima jogada. Era uma armadilha óbvia, pensou ele. O menino entrou em pânico e cometeu um erro básico. Mas quando Pedro fez seu próximo movimento, Heitor parou de respirar por um segundo. Pedro tinha movido um peão, aparentemente insignificante, que abriu 3 linhas de ataque simultaneamente. De repente, o rei de Heitor estava exposto. Não em xeque ainda, mas vulnerável. Muito vulnerável. Heitor, pela primeira vez desde o início da partida, demorou para jogar. Ele olhou o tabuleiro de novo. E de novo. Aquilo não era sorte. Era estratégia. Uma estratégia que ele nunca tinha visto antes. Seu Antônio sussurrou para seu Moacir com um sorriso discreto. Ele não expôs a rainha por acidente. Foi isca. Seu Moacir arregalou os olhos. Esse menino é um gênio. A tensão na praça aumentou. As pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo. Heitor não estava mais sorrindo. Suas mãos começaram a tremer levemente enquanto pensava no próximo movimento. Ele tinha 2 opções: capturar a rainha e arriscar um contra-ataque devastador, ou recuar e perder a vantagem material. Heitor decidiu recuar. Foi a primeira vez em 15 anos que ele jogou com medo. Pedro continuou calmo. Moveu outra peça, depois outra. Cada movimento parecia simples, quase ingênuo, mas juntos formavam uma rede que ia fechando ao redor do rei de Heitor. 20 minutos de partida. O placar material ainda favorecia Heitor. Ele tinha mais peças no tabuleiro, mas a posição era de Pedro. Professor Carlos, que tinha perdido rapidamente para Heitor, sussurrou para alguém ao lado. Eu não acredito no que estou vendo. Esse menino está jogando xadrez como se fosse música. Como se cada peça fosse uma nota. Dona Célia perguntou para seu Antônio. O Pedro está ganhando? Seu Antônio respondeu sem tirar os olhos do tabuleiro. Ainda não. Mas o Heitor já percebeu que pode perder. E isso, para um homem como ele, é quase pior que a derrota. Heitor estava suando. Mesmo com a brisa da tarde, gotas de suor escorriam pela sua testa. Ele afrouxou a gola. Olhou para Pedro, tentando intimidá-lo com o olhar. Mas o menino nem notou. Estava completamente imerso no jogo. Heitor tentou retomar o controle. Você teve sorte até agora, garoto. Mas sorte acaba. Pedro, sem olhar para ele, respondeu calmamente. Eu não tô jogando com sorte. Tô jogando com respeito. Heitor, irritado, perguntou. Respeito? Respeito por quê? Pedro finalmente olhou para ele. Pelas peças. O senhor joga como se elas fossem ferramentas. Eu jogo como se elas fossem amigas. Cada uma tem um jeito, um talento. Eu só deixo elas fazerem o que fazem de melhor. A resposta deixou Heitor desconcertado. Ele nunca tinha ouvido ninguém falar de xadrez daquele jeito. 30 minutos de jogo. A multidão tinha crescido. Pessoas que estavam passando pela praça pararam ao perceber que algo importante estava acontecendo. Até o padre da igreja saiu para ver. Heitor fez um movimento agressivo, tentando forçar uma troca de peças que poderia simplificar o jogo e usar sua vantagem material. Mas Pedro não aceitou a troca. Ele desviou, criou outra ameaça em outro canto do tabuleiro. Heitor estava sendo obrigado a jogar no ritmo de Pedro, e isso o deixava furioso. Heitor explodiu. Isso não é xadrez de verdade. Você está jogando de qualquer jeito. Seu Antônio, que até então tinha ficado quieto, deu um passo à frente e disse firme. Heitor, ou você joga em silêncio, ou eu peço para você desistir agora. Heitor olhou para o velho, surpreso.
Você não manda em mim, Antônio. Seu Antônio respondeu: Não mando. Mas essas pessoas aqui vieram assistir uma partida de xadrez, não um show de falta de educação. Se não consegue perder com dignidade, melhor parar agora. Heitor, vermelho de raiva, voltou a olhar para o tabuleiro. Mas as palavras de seu Antônio tinham atingido em cheio. Pela primeira vez, Heitor estava percebendo como ele parecia aos olhos dos outros. 35 minutos. Pedro sacrificou uma torre. A multidão ofegou. Até seu Antônio pareceu surpreso. Seu Moacir perguntou: Ele enlouqueceu? Seu Antônio balançou a cabeça lentamente. Não. Ele está vendo algo que nós não estamos vendo ainda. 3 movimentos depois, ficou claro. O sacrifício da torre abriu o caminho para os peões de Pedro avançarem como um exército coordenado. E atrás deles, a rainha e o bispo de Pedro formavam uma dupla mortal. Heitor estava sendo encurralado. Ele tinha mais peças, mas elas estavam desorganizadas, desconectadas. As peças de Pedro, mesmo em menor número, trabalhavam juntas como uma orquestra. 40 minutos. Heitor estava encurralado. Seu rei tinha apenas 2 casas possíveis de movimento, e ambas eram ruins. Ele olhou para o tabuleiro com desespero. Olhou para Pedro. O menino não estava sorrindo, não estava comemorando. Estava apenas jogando, com a mesma serenidade do início. Heitor sussurrou, quase inaudível: Como? Como você aprendeu isso? Pedro respondeu tranquilo: Eu não aprendi. Eu senti. Desde o primeiro dia que vi o Sr. Antônio jogando, eu sentia as peças conversando. Elas me diziam para onde queriam ir, o que precisavam fazer. Eu só escutei. Heitor balançou a cabeça. Isso não faz sentido. Xadrez é ciência, é lógica, é. Pedro interrompeu suavemente. É também sentimento. É também história. Cada partida conta uma história. A sua história era sobre poder, sobre esmagar o outro. A minha é sobre cooperação, sobre cada peça ter seu valor. 45 minutos. Heitor fez seu penúltimo movimento. Ele sabia que era questão de tempo. Na próxima jogada ou na outra, viria o checkmate. Ele podia sentir. A multidão também podia. Dona Célia tinha lágrimas nos olhos. Seu Moacir estava boquiaberto. Professor Carlos repetia: Inacreditável, inacreditável. Pedro moveu sua rainha. Cheque. Heitor moveu seu rei para a única casa disponível. Pedro moveu seu bispo. Checkmate. Silêncio absoluto. Por 3, 4, 5 segundos, ninguém se moveu. Todos olhavam para o tabuleiro como se não acreditassem no que viam. Então, seu Antônio começou a bater palmas. Devagar, ritmado. Uma por uma, as pessoas se juntaram. Logo a praça inteira explodia em aplausos. Pedro continuou sentado, olhando para o tabuleiro. Não com orgulho, mas com gratidão. Como se estivesse agradecendo as peças por terem trabalhado com ele. Heitor estava paralisado. Suas mãos tremiam. Seu rosto estava pálido. Ele tinha acabado de perder. Perdido para um menino de 11 anos. Um menino engraxate. Um menino que nem sabia ler direito. A humilhação era completa. O professor Carlos foi o primeiro a quebrar o silêncio após os aplausos. Heitor, você deve os 5.000 reais ao garoto. Heitor tirou a carteira do bolso. Suas mãos tremiam levemente enquanto contava as notas. Estendeu o dinheiro para Pedro. O menino olhou para aquela quantia. Era mais do que ele ganharia em 6 anos engraxando sapatos. Pegou os 5.000 reais e guardou no bolso da calça velha. Obrigado, senhor Heitor. Heitor apenas assentiu, incapaz de dizer qualquer coisa naquele momento. A multidão começou a se dispersar aos poucos. Alguns ainda comentavam sobre os movimentos da partida. Outros simplesmente voltavam para suas casas processando o que tinham acabado de presenciar. Seu Moacir cutucou seu Antônio. Ainda não acredito que vi isso com meus próprios olhos. Seu Antônio observava Pedro guardar o tabuleiro velho. Eu sabia que ele tinha talento. Mas o que ele tem vai além disso. Ele joga com algo que não se aprende em livro. Seu Moacir concordou. É verdade. Ele joga com alma.
Pedro se despediu de seu Antônio e começou a caminhar para casa. O sol já estava se pondo, pintando o céu de laranja e roxo. Nas ruas, algumas pessoas que tinham assistido à partida o cumprimentavam. Dona Célia parou ele na porta da padaria. Pedro, leva esse pão. É de ontem, mas ainda tá bom. E leva isso aqui também. Ela entregou uma sacola com algumas frutas e biscoitos. Pedro tentou recusar, mas ela insistiu. Aceita, menino. Você merece. Quando chegou em casa, sua mãe estava deitada no único colchão que tinham. A febre tinha baixado um pouco, mas ela ainda estava muito fraca. Mãe, trouxe comida. E trouxe isso aqui também. Ele mostrou o dinheiro. Os olhos da mãe se arregalaram. Pedro, de onde você tirou isso? Ele contou tudo. A aposta, a partida, a vitória. Ela escutou em silêncio, segurando a mão do filho. Quando ele terminou, ela puxou Pedro para um abraço apertado. Meu filho, meu menino inteligente. Amanhã a gente marca o médico, mãe. Vamos descobrir o que a senhora tem e vamos tratar. Ela apenas chorou, aliviada. Pela primeira vez em muito tempo, havia esperança dentro daquela casa pequena e simples. As semanas seguintes trouxeram mudanças. Pedro levou a mãe no hospital da cidade vizinha. Descobriram que ela tinha uma infecção séria, mas tratável. Com o dinheiro da aposta, ele comprou os remédios, pagou as consultas e ainda sobrou um pouco para a comida. Aos poucos, ela foi melhorando. Ganhando cor no rosto, conseguindo levantar da cama, sorrindo de novo. A mudança mais inesperada, porém, foi em Heitor Sampaio. As pessoas começaram a notar que ele estava diferente. Não buzinava mais quando alguém atravessava devagar na rua. Não reclamava mais quando atendiam ele devagar na padaria. Parava para conversar com as pessoas na praça. Um dia, Heitor apareceu na praça com um tabuleiro debaixo do braço. Sentou no banco onde seu Antônio e seu Moacir jogavam. Posso jogar uma partida com vocês? Os dois velhos se entreolharam surpresos. Seu Antônio deu de ombros. Claro, senta aí. Eles jogaram. Heitor perdeu a primeira partida e não ficou bravo. Sorriu e pediu revanche. Durante a segunda partida, ele perguntou: vocês sabem onde o Pedro mora? Seu Antônio respondeu sem tirar os olhos do tabuleiro. Por que quer saber? Heitor hesitou. Queria conversar com ele. Seu Moacir desconfiado. Conversar sobre o quê? Heitor suspirou. Sobre como um menino de 11 anos me ensinou mais em 1 hora do que aprendi em 40 anos de vida. Seu Antônio finalmente olhou para ele. Ele mora na Rua das Acácias, última casa antes do rio. Mas vai com respeito, Heitor. Aquele garoto não precisa de mais gente querendo usar ele. Heitor balançou a cabeça. Não vou usar ninguém, só quero conversar. Naquela tarde, Heitor bateu na porta da casa de Pedro. O menino atendeu surpreso. Senhor Heitor? Heitor tirou o chapéu. Oi, Pedro. Posso falar com você 1 minuto? Eles sentaram na pequena varanda de madeira. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Heitor finalmente quebrou o silêncio. Eu vim aqui porque preciso te dizer uma coisa. Depois daquele dia, eu não consegui parar de pensar em como eu tratei você, em como eu tratei todo mundo. E percebi que passei a vida inteira tentando provar que era melhor que os outros. Mas no final, eu era só um homem vazio, sozinho, cheio de raiva. Pedro escutava em silêncio. Heitor continuou. Você podia ter me humilhado quando ganhou. Podia ter jogado na minha cara. Podia ter me feito passar vergonha de propósito. Mas você não fez isso. Você ganhou com dignidade. E isso me fez ver quem eu realmente era. Pedro respondeu tranquilo. Eu não ganhei para humilhar o senhor. Ganhei porque precisava do dinheiro para minha mãe. E porque queria mostrar que mesmo sem estudar em escola, mesmo sem ter nada, eu também tinha valor. Heitor assentiu. E você mostrou. Para mim e para a cidade inteira. Heitor respirou fundo antes de continuar. Pedro, eu vim aqui também para te fazer uma proposta. Você deve estar se perguntando o que um homem como eu poderia oferecer depois de tudo que aconteceu. Pedro apenas esperou, curioso. Heitor explicou. Eu tenho 3 lojas na cidade. Comércio de ferragens, materiais de construção. Nada muito sofisticado, mas dá para viver bem. E eu preciso de alguém que me ajude no escritório. Alguém inteligente,
que saiba resolver problemas, que pense diferente. Pedro ficou confuso. Mas, senhor Heitor, eu mal sei ler direito. Como vou trabalhar em escritório? Heitor levantou a mão. Deixa eu terminar. A proposta é a seguinte. Você trabalha comigo meio período, de manhã, das 7 ao meio-dia. Eu te ensino tudo sobre o negócio. Você me ajuda com estoque, com clientes, com planejamento. E à tarde você estuda. Vou arrumar vaga na escola para você, com os melhores professores. Você vai aprender a ler melhor, a escrever, matemática, tudo. Pedro arregalou os olhos. Senhor Heitor, isso é demais. Eu não posso aceitar. Heitor insistiu. Pode sim. Eu não estou fazendo caridade, Pedro. Estou fazendo um investimento. Aquele dia na praça, você me mostrou que tem uma cabeça privilegiada. Você vê soluções onde os outros veem problemas. Isso vale ouro no mundo dos negócios. Pedro olhou para dentro da casa, onde sua mãe estava descansando. E quanto o senhor vai me pagar? Heitor respondeu. R$ 1.000 por mês para começar. Conforme você for aprendendo, a gente ajusta. R$ 1.000 por mês era mais do que Pedro ganhava em 3 meses engraxando sapatos. Era estabilidade. Era futuro. Mas ele ainda hesitou. Por que o senhor está fazendo isso? De verdade. Heitor olhou nos olhos do menino. Porque eu passei 40 anos construindo um império de coisas e esqueci de construir caráter. Você, com 11 anos e nada no bolso, tem mais caráter do que eu acumulei na vida inteira. Eu quero aprender com você tanto quanto quero te ensinar. Quero que você me lembre todo dia de ser uma pessoa melhor. Pedro ficou em silêncio por um longo momento. Finalmente perguntou. Posso conversar com minha mãe primeiro? Heitor sorriu. Claro. Pensa com calma e me dá uma resposta quando estiver pronto. Pedro entrou na casa e contou tudo para a mãe. Ela escutou, ainda fraca, mas muito mais lúcida do que semanas atrás. Quando ele terminou, ela segurou as mãos do filho. Pedro, meu amor, essa é sua decisão. Agora ele está te oferecendo uma chance que pode mudar sua vida inteira. Aceite e vamos ver no que dá. É sobre o que você quer para o seu futuro. Pedro pensou. Pensou em continuar engraxando sapatos pelo resto da vida. Pensou em nunca ter oportunidade de estudar de verdade. Pensou em ver sua mãe trabalhando até não aguentar mais só para colocar comida na mesa. E pensou na possibilidade de ter algo diferente, algo melhor. Não só para ele, mas para ela também. Voltou para a varanda onde Heitor esperava pacientemente. Eu aceito, senhor Heitor. Mas com uma condição. Heitor ergueu as sobrancelhas. Qual? Pedro disse firme. Se eu perceber que o senhor voltou a ser aquele homem arrogante que humilha os outros, eu saio na hora. Não importa o dinheiro, não importa nada. Eu não vou trabalhar para alguém que não respeita as pessoas. Heitor estendeu a mão. Combinado. E se eu esquecer quem eu devo ser, você tem minha permissão para me lembrar. Com uma partida de xadrez, se for preciso. Pedro sorriu e apertou a mão dele. Combinado. 3 meses depois, Pedro acordava todos os dias às 6 da manhã. Tomava café com a mãe, que agora estava completamente recuperada e havia voltado a costurar para fora. Às 7, caminhava até a loja de Heitor. Lá, ele aprendia sobre estoque, sobre fornecedores, sobre como tratar clientes, sobre planejamento financeiro. Heitor descobriu que Pedro tinha uma facilidade incrível com números. Conseguia calcular descontos de cabeça, identificar padrões de venda, prever quando determinado produto ia faltar. Ao meio-dia, Pedro ia para a escola. Os primeiros meses foram difíceis. Ele estava anos atrasado em relação aos outros alunos. Mas com a mesma determinação que usou para aprender xadrez, Pedro devorava os livros. Ficava até tarde estudando. Heitor também mudou. Não foi da noite para o dia, mas foi constante. Parou de estacionar o carro na frente da prefeitura só para exibir. Começou a cumprimentar os funcionários pelo nome. Quando um cliente reclamava, ele escutava em vez de rebater. E toda sexta-feira, sem falta, ele e Pedro jogavam uma partida de xadrez no fim do expediente. Às vezes Heitor ganhava, às vezes Pedro ganhava. Mas o resultado não importava mais. Era sobre o tempo juntos, sobre o respeito mútuo, sobre 2 homens de gerações diferentes aprendendo um com o outro.
Um sábado à tarde, 1 ano e meio depois daquele dia histórico na praça, Pedro estava na loja ajudando Heitor a fechar o balanço mensal, quando o telefone tocou. Era de uma universidade da capital. O professor Carlos, que tinha acompanhado o progresso de Pedro, tinha inscrito o menino em uma competição nacional de xadrez para jovens talentos. Pedro tinha vencido as eliminatórias regionais sem nem saber que estava participando. Agora, estava convidado para a final nacional. Pedro desligou o telefone em choque. Senhor Heitor, eu não sei o que fazer. Heitor largou a caneta. O que você quer fazer? Pedro pensou. Quero ir, quero jogar. Mas a passagem, a hospedagem, tudo isso é caro. Heitor sorriu. Deixa isso comigo. Você vai representar São Benedito. A cidade inteira vai torcer por você. 2 semanas depois, Pedro estava na capital. Era a primeira vez que saía de São Benedito. Heitor foi com ele, junto com seu Antônio, seu Moacir, que fez questão de ir para torcer. A competição tinha 64 jovens, dos 12 aos 16 anos, todos com treinamento formal, alguns com patrocínio de clubes profissionais. Pedro era o único que tinha aprendido xadrez observando velhos jogarem na praça. Ele venceu as 3 primeiras partidas. Chegou às semifinais. Seu adversário era um garoto de 15 anos, filho de um diplomata que tinha estudado xadrez na Europa. A partida durou 2 horas. Foi brutal, intensa, equilibrada. No final, Pedro perdeu. Por um movimento, um único movimento que ele não viu a tempo. Quando a partida terminou, ele apertou a mão do adversário e saiu da sala. Heitor esperava do lado de fora. Você jogou muito bem, Pedro. Pedro balançou a cabeça, frustrado. Eu poderia ter ganho. Eu vi o erro depois. Heitor colocou a mão no ombro dele. Você chegou nas semifinais de uma competição nacional, no seu primeiro torneio grande. Você tem 12 anos e competiu com gente de 16. Isso não é derrota, Pedro. Isso é conquista. Pedro olhou para Heitor. O senhor não está desapontado? Heitor riu. Desapontado? Eu estou orgulhoso, muito orgulhoso, de você, do quanto você cresceu, do quanto você conquistou. Ganhar ou perder é detalhe. O que importa é que você jogou com honra, com respeito, do jeito que acredita. Naquela noite, no hotel simples onde estavam hospedados, o grupo de São Benedito comemorou. Não a vitória no torneio, mas a jornada. Seu Antônio levantou um copo de refrigerante. Um brinde ao Pedro. O garoto que nos ensinou que talento não tem endereço, que inteligência não precisa de sobrenome e que caráter vale mais que qualquer troféu. Todos brindaram. E Pedro, pela primeira vez desde que a competição terminou, sorriu de verdade. Quando voltaram para São Benedito, a praça estava cheia de gente esperando. Alguém tinha espalhado a notícia de que Pedro tinha chegado nas semifinais nacionais. Tinha faixa, tinha bolo, tinha a cidade inteira querendo celebrar. Pedro, envergonhado com tanta atenção, tentou escapar. Mas Heitor segurou seu ombro. Deixa eles comemorarem. Você merece, e São Benedito merece ter orgulho de você. Naquela noite, na praça iluminada e cheia de vida, Pedro entendeu algo importante. Não era sobre vencer o tempo todo. Era sobre representar bem as pessoas que acreditaram em você. Era sobre honrar as oportunidades que a vida te dá. Era sobre nunca esquecer de onde você veio e quem te ajudou a chegar onde está. E assim, em São Benedito, a história do menino engraxate que venceu o campeão invencível se tornou lenda. Não porque ele ganhou uma partida, mas porque ele mostrou que todo mundo merece uma chance de provar seu valor. Que subestimar alguém pela aparência é desperdiçar a oportunidade de conhecer algo extraordinário. E que, às vezes, a maior vitória não é o checkmate no tabuleiro, mas a transformação que acontece dentro das pessoas. Se essa história te inspirou, se você acredita que talento pode estar escondido nos lugares mais inesperados, deixe seu like agora. E nos comentários, conta pra gente. Você já teve uma oportunidade que mudou completamente o rumo da sua vida? Ou você foi a pessoa que deu essa oportunidade para alguém? Compartilhe sua história. Suas palavras podem inspirar alguém que está precisando acreditar que dias melhores são possíveis. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação,
transformação e segundas chances. Toda semana trazemos narrativas que provam que a vida sempre nos surpreende. Obrigado por assistir até o final. Nos vemos na próxima história.